Prefeito reeleito da cidade de Arapiraca, Luciano Barbosa, e que naturalmente, Thaís, você estava colocando muito bem, é reeleito com uma expressiva votação, o que lhe dá mais responsabilidade. Ele falou isso, inclusive, na primeira coletiva, que naturalmente, ao mesmo tempo que a população dá o atesto do que foi feito até aqui, vai cobrar mais para os próximos 4 anos. E aí você pode emendar com a sua pergunta, que eu acho que era a que eu ia fazer, para não lhe dar uma rasteira no ar. Pode falar, Marcos, a gente está tudo junto e misturado. Prefeito, aqui o senhor atribui justamente esse reconhecimento tão significativo da população de Arapiraca, com a qual o senhor tem essa ligação, né, de coração, de sentimento, e tem trabalhado lá no seu dia a dia. Mais do que isso, tem o resultado, obviamente, da gestão. Foi essa fórmula que lhe faz ser reeleito com um percentual tão grande de votos? Muito bom dia. Bom dia, Luciano. Seja bem-vindo. Bom dia a vocês, bom dia a todos os ouvintes. Exatamente, a gente nunca sabe, né? A gente imagina, a gente especula. Eu sou uma pessoa acessível, na medida das possibilidades do que seja uma pessoa acessível, mas eu acho que o modelo de gestão, eu acho que as pessoas estão procurando uma cidade melhor, estão procurando uma cidade que cresce de uma maneira que tenha alcance as pessoas que moram nela, que as pessoas que moram nela comecem a viver melhor. Eu acho que esse conjunto de atividades que foram feitas em Arapiraca, no campo da educação, da saúde, da infraestrutura, do lazer, né, isso daí foi levando à compreensão de que uma cidade do tamanho de Arapiraca precisava crescer de uma maneira que apontasse para o futuro e não para o passado. É uma cidade que completa 100 anos. Para uma cidade, não é uma idade tão grande, mas para Arapiraca, e quem conhece Arapiraca, sair de uma vila de Limoeiro de Anadia e em 100 anos depois ser a segunda maior cidade do estado de Alagoas, é um fato importante. Arapiraca é uma cidade de pessoas trabalhadoras, pessoas que ganham uma vida lá com o suor do seu próprio rosto. É uma cidade de migrantes também, porque com 100 anos ter 250 mil habitantes, com todo o respeito à capacidade reprodutora do homem de Arapiraca, não é assim. Não é? Eu acho que muita gente veio de fora, morou lá, está lá. Então isso daí faz de Arapiraca um mini Eldorado. As pessoas vão como uma cidade de oportunidades, e essas oportunidades realmente elas aparecem, elas existem, ela vai se caracterizando na medida em que tanto o setor empresarial como os gestores vão se complementando nas suas ações para fazer a cidade como um todo crescer. Eu acho que isso daí é o que deu a mim essa votação, que foi uma votação expressiva, que eu tenho muita satisfação de tê-la, que eu tenho muito orgulho de tê-la, mas que eu repito isso em todos os lugares, até para mim mesmo, de que isso exige de mim uma grande responsabilidade, que é a responsabilidade de não frustrar as pessoas, de corresponder na expectativa das pessoas. Cada um que saiu de casa 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, e que se destinou a uma urna pensando em votar em mim, essa pessoa tem uma expectativa. Não é a expectativa individual, é a expectativa de que a gestão, de alguma maneira, melhore a vida do conjunto das pessoas, dos seus filhos, das pessoas que vivem na cidade. Então eu tenho que ter essa preocupação, a preocupação de não frustrar. É o 4º mandato, portanto, se você quiser, você escolhe como você quer terminar. Se você quer terminar como uma pessoa que fracassou, ou se quer terminar como uma pessoa que deu o máximo de si por uma cidade que lhe deu o máximo dela, não é? Porque se você ser habilitado a governar uma cidade pelo voto direto e secreto do seu povo durante 4 mandatos, não é brincadeira, entendeu? Então eu tenho uma responsabilidade enorme pela frente, que é essa responsabilidade de governar Arapiraca e fazer valer o voto de cada um, portanto, ser melhor do que os 3 mandatos últimos. Eu tenho que ser melhor. Prefeito, vamos falar dos próximos 4 anos? Bora. Então vamos lá. Quais são as novidades, o que vem pela frente, quais serão as prioridades daqui por diante? Sempre existe uma prioridade na minha cabeça, que é uma prioridade que muitos políticos não gostam, todos falam, mas alguns não executam, porque são políticas de longo e médio prazo. Essas políticas de médio e longo prazo, muitas vezes elas são abandonadas porque elas não terminam no mandato da pessoa.
e uma melhor política de médio e longo prazo, e que vocês dois fazem com os filhos de vocês, é a educação. Ninguém coloca uma criança numa creche para exigir o retorno disso 4 anos depois, 5 anos depois, 7 anos depois. Você exige isso 15 anos depois. Então o gestor público tem que pensar da mesma maneira. Eu vou investir pesadamente na educação, posso não ser reconhecido por isso imediatamente, mas um dia isso vai retornar. Como no Ceará hoje é conhecido pela melhor educação básica, melhor educação do ensino fundamental do país, não é? Tendo pessoas aí laureadas por isso, mas isso só veio com um trabalho de médio e longo prazo. Então isso tem que continuar. Então não posso me distanciar disso daí, porque é o que realmente pode dar oportunidade e mudar a vida das pessoas. Então os filhos dos trabalhadores de Arapiraca têm que ter uma perspectiva de vida muito melhor do que a dos seus pais. E isso todo pai quer, que o seu filho seja melhor do que ele. Então eu tenho que primar pela qualidade da educação. Estou espalhando creche nos 4 cantos do município de Arapiraca, porque eu acho que o incentivo à educação começa desde o berço, desde a creche. Obviamente, a gente vai deixar que a criança seja amamentada pelos primeiros 6 meses, mas a partir dos 6 meses, então, a gente tem a possibilidade de ofertar a creche. Eu gostaria muito de fazer uma intervenção em Arapiraca, que ao final do meu mandato eu tivesse universalizado o acesso à creche das mães de Arapiraca, para que a gente pudesse não só liberar a mãe para o trabalho, mas e sobretudo ter um processo de socialização e de educação da criança desde essa infância de 6 meses até os 5 anos e 9 meses, e daí então a gente fazê-la ingressar no ensino fundamental 1, que é dos 6 do ensino fundamental dos 6 aos 14 anos de idade, e a gente tem uma boa formação. Se eu conseguir fazer isso com toda a cidade de Arapiraca, nós, com certeza, nos próximos 10 anos, seremos outra cidade. Então isso é uma coisa importante. Agora, existem as outras, que são esgotamento sanitário, água e esgoto. Água tem um problema sério com a Casal do estado de Alagoas. É uma empresa que eu conhecia essa empresa teve bons quadros, os melhores quadros de hidráulica, de engenheiros, de técnicos eram da Casal, conheci muitos foram meus professores, mas a empresa como um todo, ela está passando por uma fase muito difícil, que não consegue suprir as necessidades da população. Isso é óbvio, e qualquer pessoa que mora em Arapiraca sabe disso daí. Precisa de grandes investimentos. Agora mesmo, às 11 horas da manhã, eu vou ter uma reunião com o governador do estado. Nós precisamos resolver o problema da água e do esgoto do município de Arapiraca. Que rumo nós vamos tomar? Quero conversar com o governador, né? Ele é uma pessoa sensível à causa, tem conversado comigo bastante sobre isso. Agora nós precisamos encontrar o caminho e implementar, e eu quero resolver isso nesses próximos 4 anos, para que a Arapiraca possa crescer, atraindo novas empresas e podendo ser verticalizado, porque a cidade de Arapiraca, o perímetro da cidade de Arapiraca cresce assustadoramente, a gente estava falando aqui, isso porque as pessoas não moram em apartamento, as pessoas moram em casa. A infraestrutura para você ter casa é muito superior à infraestrutura de você ter apartamento. Vou só citar um exemplo. Você tem um prédio de 10 andares. Esse prédio de 10 andares só precisa de um poste para iluminar ele. Se eu deitar esse prédio de 10 andares, ele vira 2 quadras. Essas 2 quadras precisam de quantos postes? Precisa de precisa de quanto de pavimentação asfáltica? É verdade. Quantas ruas deverão ser, entendeu? Quantos metros quadrados de varrição precisa ter, de coleta de lixo? Então você aumenta, quando você não tem a verticalização da cidade, você aumenta a despesa corrente, como se fosse uma empresa. A despesa corrente, a despesa de custeio, a despesa do dia a dia que você tem para administrar aquela cidade. E aí sobra menos dinheiro para os investimentos. Então a gente precisa, né, verticalizar a cidade, diminuir o perímetro urbano. E outra coisa que acontece também, quando você aumenta demais o perímetro urbano, você vai deixando cada vez mais distante o trabalhador do seu local de trabalho. E afeta a mobilidade. E afeta a mobilidade urbana. Você tem que ter uma nova matriz de transporte. Então, o que me faz eu pensar a cidade desse jeito? Eu tenho 40 anos disso. Não é? Eu não sou um neófito na política e muito menos no Poder Executivo. Eu nunca ocupei um cargo do Legislativo. Eu sempre fui do Poder Executivo. Já fui secretário de Saúde, de Planejamento, de Finança.
de educação inclusive do Estado. Então, eu tenho na cabeça, né? Ministro de Estado, então eu tenho na cabeça mais ou menos como é que a gente deve, o que a gente deve fazer para empoderar a cidade de Arapiraca, ou uma cidade de médio porte, para que ela possa crescer de maneira ordenada, dando oportunidade para as pessoas que vivem nela. Prefeito, o senhor tem currículo, se não tivesse eleição, fosse só aquela prova de currículo, ele já estava eleito, né? Passava pela prova de títulos. Já passa pela prova de títulos, né? Mas, naturalmente, o que a população de Arapiraca faz com a sua história, ele projeta também ela para o futuro. O senhor é uma importante liderança naquela região. Quando eu perguntei sobre a influência de Arapiraca no entorno, são 47 municípios, gente, só na área de saúde. Lembrava aqui o prefeito, 254 mil pessoas circulando na cidade de segunda a sexta-feira. E como eu comecei a minha carreira lá, eu tenho um carinho grande pela cidade, porque poxa, eu moraria aqui com tranquilidade, porque você tem aquela sensação de urbanidade, né? De que está crescendo. Ainda mais tinha um bar lá que eu ia, que era, quando eu bebia, que era o Bar do Paulo. Além de boa música, tinha uma turma boa que ia para lá. Mas, obviamente, pensar no futuro de gestão passa também pelo futuro político. O que podemos esperar de Luciano Barbosa, com tanta experiência e com tanto êxito também na política? Poderá alçar novos voos em 2026? E aí tem cargos dos mais variados. Não pegou nada de parlamento, então só vou pegar de executivo. Podemos sonhar com o Luciano disputando uma vaga para o governo do Estado? Ou, quem sabe, o Senado? Não, de jeito nenhum. Eu estou focado na administração municipal de Arapiraca, fui eleito para isso, foi a eleição do centenário, as pessoas me confiaram a cidade pela 4ª vez, eu tenho o dever moral de cumprir meu mandato, de fazer o meu melhor, de trabalhar pela cidade, honrar o voto que foi me dado e poder chegar ao final de tudo e ter a sensação do dever cumprido. Prefeito, a gente sabe que a região de Arapiraca vem crescendo bastante. Falamos aí do crescimento exacerbado ali do perímetro urbano, mas também tem uma grande área rural. E uma das cobranças da população arapiraquense é justamente vários acessos a essas áreas rurais. Qual o trabalho que deve ser feito nesse sentido para melhorar os acessos a essas comunidades? É uma boa pergunta. Arapiraca ela tem muitos povoados densamente povoados, né, densamente habitados, como poderia citar aí Pau d'Arco, Bananeira, Vila Aparecida, Vila São Francisco. Os principais a gente já fez o asfalto. Então eu já tenho asfalto para Bananeira, já tenho asfalto para Pau d'Arco, já tenho asfalto para Vila São Francisco e para o Fernandes, já tenho asfalto para Vila Aparecida, e tem alguns outros, já tem asfalto para Vila São José, e tem alguns outros que precisam ser feitos. E tem alguns trechos que precisam ser interligados para que melhorar o escoamento da produção, porque principalmente a Arapiraca é uma grande produtora rural, a gente chama de folhosas, né? De hortaliças. A gente produz muita hortaliça, a hortaliça que vem para Maceió, que vai para Sergipe, que vai para Recife, ela é produzida basicamente em Arapiraca, uma produção enorme, que foi uma alternativa à produção fumageira. Como quando houve a decadência do fumo, Arapiraca lá para a década de 70, ela tinha mais ou menos uns 40 mil hectares de fumo plantado. Hoje Arapiraca gira em torno de 10 a 12 mil hectares. Então, o grande perigo nosso, como Arapiraca, a produção fumageira, ela é minifundiária. Existe uma repartição do solo muito grande em Arapiraca, ou seja, existe uma reforma agrária natural no município de Arapiraca. Você não tem o grande latifundiário de Arapiraca. Lá, Arapiraca, todo mundo tem um pedacinho de terra. Então, o que é que acontece? Nós tínhamos medo, quando a decadência do fumo ocorreu, de que houvesse um processo de concentração de terra. Eu era ministro da Integração, Célia Rocha era prefeita de Arapiraca, e a gente bolou um programa através da Codevas, porque o Ministério da Integração ele tem a Codevas dentro dele, e a gente fez então um programa chamado Cinturão Verde, onde era um programa de irrigação para a mudança da cultura do fumo para a cultura de hortaliça. E distribuímos kits de irrigação com poço artesiano para um conjunto enorme de pequenos produtores, para que eles se adaptassem a essa nova realidade. Porque a cultura fumageira é muito parecida com a cultura de hortaliça. Ela tem todo um processo que parece, exatamente. Então a adaptação era mais fácil. E deu certo.
e foi uma coisa que, sinceramente, foi o que salvou Arapiraca, porque o grande problema nosso era haver concentração de terra, o homem do campo ir para a cidade e ficar desempregado na cidade, porque não tinha qualificação profissional para a cidade. Então essa foi uma ação muito forte que nós fizemos e, graças a Deus, ela funcionou muito bem. Agora, paralelamente a isso, nós também incentivamos a produção de abacaxi numa determinada região e agora, mais recentemente, também na mesma região, a produção de camarão. Por incrível que pareça, um dos maiores produtores de camarão hoje do estado de Alagoas não é no mar, não é nenhuma cidade praieira, digamos assim. São as cidades do Agreste, Coité do Nóia, Arapiraca, Igaci, Limoeiro de Anadia. Então essas cidades são as maiores produtoras de camarão, inclusive Arapiraca, que é através do Rio Poção, que tem por lá. Então nós temos dado toda o apoio necessário na medida das nossas possibilidades, é lógico, sempre se exige um pouco mais e é importante que se exija, mas na medida das nossas possibilidades a gente tem dado apoio para que essa produção ela seja cada vez mais robusta. E a produção de abacaxi, por incrível que pareça, abastece inclusive até a Argentina. Então tem caminhões frigoríficos, assim, refrigerados, que saem de lá, de Arapiraca, em direção ao Rio Grande do Sul e de lá para a Argentina, que são produzindo o abacaxi de Arapiraca. Essa é a época em que eles estão já fazendo toda essa logística. Aí, nesse caso, nós precisamos reforçar algumas estradas vicinais também, para que facilite a vida do produtor e ele seja beneficiado com isso. Então, são intervenções que nós fazemos no sentido de que a gente sempre tenha o produtor rural, e essa sua pergunta foi muito boa, vivendo no campo. Eu perguntei porque eu conheço muitas áreas lá, conheço a comunidade do Poção, foi mencionado, exatamente. Que também tem, bem próxima da cidade, da área urbana, então realmente eu tive a curiosidade até de saber, né, como é que estava o olhar da prefeitura e como vai ficar para os próximos 4 anos em relação a esses locais. No Poção especificamente, como a gente ainda não tem aquela estrada beirando a gente fez uma ação lá junto com uma pedreira que ajudou a gente bastante e que deu a vicinal do Poção uma condição de tráfego muito boa, mas eu acho que é uma das que precisam ser interligadas para que a gente possa fazer ali da AL-110, se eu não me engano, que é aquela dali, aquela AL, parece que é a AL-110 que passa no Poção, a gente pegar ali da AL-110, entrar no Poção, sair lá na Vila Aparecida. Da Vila Aparecida para a cidade já tem asfalto. Olha aí, show de bola. Luciano Barbosa teria muito mais assunto para falar, porque a paixão que ele fala de Arapiraca é a mesma que o povo tem pelo Luciano Barbosa, né? Então deu tudo certo, que bom sucesso no segundo mandato. Sempre que tiver aqui na capital, venha nos visitar, é sempre bom aprender um pouco mais e bom saber que Arapiraca tem agora um gestor pensando cada vez mais na educação. E ainda mais essa história de que o abacaxi daqui está lá com o Milei, que está com o maior abacaxi na economia lá na Argentina, né? Então a gente está dando aquele reforçozinho. Estamos passando os abacaxi para ele. Para ele. Prefeito Luciano. Cuida aí do abacaxi. Cuida do teu abacaxi, meu irmão. Olha, muito obrigado pela presença, saúde acima de tudo, para colocar tantas ideias boas em prática e com certeza todo projeto de a longo prazo na área da educação vai ser colhido mais adiante. Não tenho dúvidas, e a população de Arapiraca, os nossos parabéns também por essa reeleição. De um prefeito que lutou muito para ser candidato a prefeito. Eu cobri e acompanhei aquela luta e deu certo, sabia da missão e do que poderia fazer também pela cidade. Até uma próxima oportunidade, prefeito. Obrigada, prefeito. Eu que agradeço a cada um de vocês, agradeço às organizações Arnaud de Melo pelo espaço que está me concedendo nesse instante. Eu acho que a gente precisa sempre se comunicar com a população, falar sobre as coisas que estão sendo feitas, ser cobrado também, e eu acho que o meio de comunicação é a melhor forma para a gente poder, tanto a gente aprender, saber o que está acontecendo na ponta, como também a gente poder dar a devolutiva, dizendo o que está fazendo. Então, eu agradeço a vocês, um bom dia para vocês, um bom dia de trabalho, que Deus abençoe a instituição e o lar de cada um de vocês. Obrigado. Obrigada, prefeito Luciano Barbosa. Boa sorte aí nesses próximos 4 anos. Vamos agora, 7h35, a participação do blogueiro e jornalista Edivaldo